Nas últimas semanas, a gente veio observando a nível nacional um dos principais temas que começaram a dominar as rodas de conversa, as discussões, inclusive as redes sociais, de onde esse tema saiu, que foi a adultização. E é por isso que a gente vai conversar a partir de agora com o promotor da primeira Promotoria de Justiça da Comarca do município de Videira, o Dr. William Valer. Primeiramente, muito obrigado de receber a gente aqui no fórum do município de Videira, na comarca, para a gente falar de um assunto que veio à tona atualmente, a questão da adultização, mas que se a gente for olhar ele por completo, ele já faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia do brasileiro, com situações que, em inúmeros casos, chocam a sociedade. Primeiramente, bom dia. Eu acho que essa oportunidade ela é muito importante para que a comunidade tenha compreensão de que o problema ele está muito perto do que nós podemos imaginar. Esse problema ele pode estar dentro do quarto do filho da senhora que reside aqui na rua em frente ao fórum, pode estar numa sala de aula, pode estar no interior de uma igreja, pode estar em qualquer ambiente. Basta, muitas vezes, que se tenha acesso a um celular. Veja só, adultização. Trabalho infantil é algo que existe desde sempre. Trabalho é algo próprio de adulto. Isso é uma prática que remonta à própria escravidão ou antes disso. O problema não é novo, de inserir crianças e adolescentes em contextos de práticas ou comportamentos essencialmente de adultos, de uma forma precoce. E aqui é importante que nesse primeiro momento nós tenhamos então em mente o que é a adultização. E eu acredito que a melhor forma que nós tenhamos para conseguir entender o que é adultização, o que é esse fenômeno, é partir do verbo adultizar. O que é adultizar? Adultizar é tornar adulto. O que é a adultização? É o processo pelo qual eu torno adulto uma criança, que eu insiro essa criança ou adolescente em um contexto de práticas, de comportamentos predominantemente de adultos de uma forma precoce. Exemplo disso, mencionei, trabalho infantil. Outro exemplo, exploração sexual. Vejam só, crianças e adolescentes têm o direito de ser criança, de ser adolescente. Uma criança, um adolescente é um ser em formação. É necessário, e a psicologia nos diz isso, que uma criança, ela percorra as etapas da infância, da adolescência, que ela enfrente esses caminhos, que nós não queimemos etapas, sob pena de alguns riscos, transtornos de depressão, transtornos de ansiedade. E aqui vem justamente o gancho que eu faço com rede social. Em um primeiro momento, de uma forma um pouco mais, entre aspas, tranquila. Vejam só, quando eu dou espaço para que uma criança, que um adolescente tenha acesso, por exemplo, à internet, à rede social, a um celular, eu estou permitindo que ela estabeleça diversas conexões com pessoas que talvez sejam conhecidas ou outras tantas não. E mais do que isso, eu acabo permitindo que essa criança, esse adolescente tenha acesso a esses comportamentos predominantemente adultos. Isto é, pode ser uma dança sexualizada, pode ser alguma outra conduta própria de adulto, que ela tenha acesso a essas informações. E ela, no processo de aprendizado dessa criança, ela comece a assimilar aquilo como algo que é importante para o desenvolvimento dela, que ela vai querer espelhar esse comportamento e muitas vezes ela vai condicionar o próprio processo de formação da personalidade, do caráter dela, a essas exigências ou esses padrões da internet. O
que acontece muitas vezes? Se está na internet, muitas vezes, redes sociais, é para causar engajamento. Essa criança ela vai ser mais uma marionete dos interesses de outros. E nesse âmbito, no interior da rede social, há pessoas boas, mas também há pessoas criminosas. E essa é uma grande preocupação. Vejam só, uma criança, um adolescente que se expõe com roupas com maior apelo sexual na internet, faz vídeo, publica. Os pais ou os mães ou responsáveis, eles devem se questionar. Se está fazendo isso, é que muito provavelmente tem um público que está absorvendo isso. E ali começa justamente o perigo. Essa é só uma faceta, mas tem tantas outras que vieram à tona agora, inclusive a partir da divulgação, da notícia, do vídeo que foi feito e tomou contas das redes sociais, da imprensa, inclusive da própria política, do Felca. Doutor, pegando o gancho em tudo isso, a gente observa, né, atualmente, claro, na última semana, se a gente for pegar aí o principal assunto que dominou a sociedade como um todo, em nível brasileiro, foi a questão da adultização, por causa, como o senhor citou, né, da questão do vídeo do youtuber Felca. Observando os casos, e o que o senhor trouxe uma questão que eu acho que é importante a gente discutir, que é o seguinte: em grande parte das situações, essas crianças elas estão nas redes sociais, elas estão com perfis ativos no Instagram, no Facebook, canais inclusive às vezes até no próprio YouTube. Como que a justiça vê isso? Como que a justiça vê essa situação de que, em muitos casos, essas crianças que às vezes passam por situações como essa da adultização, elas estão presentes nas redes sociais ou até mesmo com a própria liberação dos próprios pais? Vamos lá. Primeiro ponto, nós não temos hoje uma normatização de acesso de crianças e adolescentes a redes sociais ou mesmo ao celular. Hoje nós temos inclusive uma lei estadual que proíbe o celular em escolas. Mas uma lei determinando proibido o acesso de crianças e adolescentes a celulares ou redes sociais até determinada idade, nós não temos. Inclusive é uma pauta que está hoje no Congresso para deliberação. Inclusive o próprio presidente da República mencionou que faria uma proposta nesse sentido. O que acontece? Se não temos uma normatização, nós também não temos propriamente uma sanção aos pais a respeito disso. Mas veja só, a partir daquilo que foi trazido no nas manchetes, nos jornais nesta semana, o simples fato de um pai ou uma mãe permitir que o filho ou a filha acesse uma rede social, um celular, é claro, não justifica, não vai ensejar uma atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário. Não é propriamente o simples fato de usar o celular que vai provocar isso. O que eu quero trazer é que esta utilização sem supervisão, ela pode potencializar em muito riscos a criança e o adolescente. E pode sim gerar situações de exposição de crianças e adolescentes que podem sim ensejar a intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Por exemplo, e algo que é muito importante que se diga, segundo a legislação, segundo a própria Constituição, o Código Civil e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao pai, à mãe, ao responsável dirigir a criação e educação do filho. Mais do que isso, compete ao pai ou à mãe ou ao responsável legal, na ausência do pai ou da mãe, garantir a proteção, a tutela dessa criança. Isso significa que um pai ou uma mãe tem a responsabilidade de supervisionar esse acesso da criança ou adolescente a essas redes sociais, de controlar efetivamente. E muitas vezes aqui eu quero deixar bem claro, pai e mãe são atores que precisam impor limites aos filhos. Não digo aqui que precisa bater, de forma alguma estou dizendo isso avalizando que batam nos filhos, mas precisam impor limites por meio da educação. Se a criança está acessando muitas vezes redes sociais de uma forma desmedida, tira o celular. Eu falo isso
muitas vezes quando vem pais aqui para serem advertidos, tira o celular. Se a criança ficar chorando, deixa chorar. Mas precisa entender que há limites, que há autoridade também no próprio seio familiar. Voltando um pouco à questão do acesso à rede social, da responsabilidade dos pais e das repercussões no sistema de justiça. Vejam só, eu permito então que meu filho acesse rede social sem qualquer supervisão. Essa criança começa a expor cenas de nudez, cenas pornográficas, cenas de sexo explícito. Isso sim vai ensejar a atuação do Ministério Público. Há todo um rol de medidas de proteção que podem ser aplicadas à criança, que envolvem desde uma advertência aos pais, né, até mesmo a própria substituição da guarda ou mesmo acolhimento institucional, em últimos casos. Isso sem contar as medidas de repercussão criminal. Porque, vejam só, aqui vou pegar alguns exemplos até do youtuber Felca que ele expôs. Mãe que estava gravando com a filha todo dia, gravando vídeos visando monetizar conteúdo, que visava fazer inclusive a criança passar por algumas situações vexatórias, de vomitar nas telas, enfim. Esse fato em si, ele traz grandes repercussões. Não é o simples fato do acesso da criança a uma rede social que vai ensejar a atuação do sistema de justiça. Mas conseguem perceber que aqui houve, entre aspas, um plus. Nós temos uma mãe que está, entre aspas, utilizando a criança para fins de trabalho, para fins de angariar recursos. Pode eventualmente, mas aqui não estou analisando o caso concreto, mas pode eventualmente ensejar uma repercussão criminal para o trabalho infantil. Pode ensejar, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma modificação de guarda, porque a mãe não está protegendo. Pode, eventualmente, também ensejar uma responsabilização por maus tratos da criança, ou mesmo por submetê-la a um constrangimento ou vexame. Imaginem, pegar uma criança para colocar nas redes sociais para ser um objeto de entretenimento de um público. Vejam que essas repercussões elas podem ser adotadas no caso concreto. Vamos um pouco mais adiante, e aqui eu trago porque é um caso que está muito em voga, o caso do influenciador, o Ítalo Santos. Pensem, estou fazendo um reality show expondo crianças e adolescentes. Adolescentes, me parece. Confesso que não tenho muito conhecimento do conteúdo, mas o que vejo das notícias. Colocando vários adolescentes numa casa, inclusive com apelo sexual. Vejam só, além do aspecto de monetizar, do aspecto financeiro, de colocar essas crianças nessas situações, também tem um apelo sexual ali. De tentar se aproveitar da adolescência, e aqui, trazendo justamente para a adultização, a criança e adolescente não é para estar envolvido com questões envolvendo relações sexuais. Sexo é um adulto predominantemente de adulto. Preciso só fazer um parênteses aqui, porque podem pensar, não posso falar de educação sexual para o meu filho. Não é isso que estou falando, né? Educação sexual, em fazer com que as crianças entendam o seu corpo, até para que possam compreender situações de abuso sexual, é muito importante. Aqui o que estou dizendo, que nessas práticas de colocar crianças e adolescentes a se aproveitar, extrair a sexualidade delas, eu posso compreender, inclusive, que ele está favorecendo a exploração sexual dessas crianças pelo meio virtual e vai trazer uma repercussão no âmbito da justiça criminal. Uma outra fala que foi trazida também foi do tráfico de pessoas, porque as crianças eram aliciadas, entre aspas, e o que mais espanta, o que choca, inclusive com a conivência dos pais. Esses pais também podem ser responsabilizados pelas mesmas práticas do Ítalo Santos, pelas mesmas práticas na condição de garantes. Porque o pai ou uma mãe, como eu disse, tem a obrigação legal de garantir a proteção dos filhos. Se eu violo esse dever objetivo de cuidado, se eu concorro para esse ato, e inclusive os pais estavam ganhando para permitir isso, também podem ser responsabilizados pelo mesmo crime praticado, no caso pelo influenciador. Mas vejam só, tráfico de pessoas, trabalho infantil, por que não? Porque colocar também as crianças estava explorando. Então há uma série de crimes ali, inclusive, que estão
mas aos pais podem ser aplicados os mesmos crimes e também todas as outras medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas isso que eu quero pontuar, o simples fato de acessar o celular, né, de ter acesso, hoje não traz nenhuma repercussão jurídica. Como promotor de justiça, o que eu preciso fazer é orientar cada um dos pais, mães responsáveis, para que evitem ao máximo a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais e se permitirem que o façam com supervisão, com rol limitado de agentes. Crianças e adolescentes são seres em formação e muitas vezes ingênuos. A criança vai olhar uma rede social, eventualmente vai postar uma fotografia, vai postar uma imagem, ela não vai ver maldade. Ela não vai ver maldade. O problema é que tem muitos criminosos nas redes sociais que vão olhar aquela imagem e vão sexualizar aquela imagem, que dá aso muitas vezes aqui a pornografia infantil, sim, trocas, entre outras questões. Por isso é muito importante, a minha orientação é: evitem a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais. É uma gana, é uma vaidade muitas vezes de ter que expor toda a vida particular, o álbum de fotografias nas redes, que hoje potencializa muito riscos às crianças, aos adolescentes, às famílias. Porque depois que acontece alguma situação envolvendo exploração sexual de criança ou adolescente, que se permite que uma criança tenha acesso, que outras pessoas tenham acesso a ela, depois que o fato está consumado, que houve alguma situação de exploração, que a criança foi eventualmente enganada na sua ingenuidade decorrente da própria maturidade, os danos não são apenas para a criança, para o adolescente, embora sejam predominantes, é para toda a família. E que são chamarizes, né, doutor? O senhor falou, né, da questão da exposição nas redes sociais. Eles muitas vezes, a pessoa até pode olhar e falar assim: não, vou postar a foto do meu filho aqui, né, vou usar o exemplo ali, primeira vez que ele teve alguma situação, pequeno, e às vezes aquela foto para a pessoa, para o pai, para a mãe, pode achar que não tem nenhuma situação que possa vir a ser um agravamento. Mas quando a gente fala das redes sociais, a própria legenda pode ser um chamariz, né? A hashtag que é utilizada ali pode ser um chamariz para que um pedófilo, para que algum criminoso tenha acesso àquela imagem. E principalmente hoje que a gente está falando de um mundo que tem, em conjunto disso, a inteligência artificial, que trabalha em muitos casos ali em conjunto também, né, doutor? Algoritmo, né? É o algoritmo. É conseguir fazer pesquisas a partir de um determinado termo, uma determinada expressão, começar a catalogar, e o próprio algoritmo da rede social vai fazer o trabalho por mim de classificar, de elencar imagens do meu interesse. O que eu quero pontuar aqui é importante. Esse problema de exploração sexual infantil, seja por situações envolvendo estupros de vulneráveis, que no mais das vezes ocorre no seio da própria família, em âmbito doméstico, por pessoas da família. É importante que as pessoas saibam disso, porque na maioria das vezes o perigo, quando envolvem situações físicas presenciais, ele está no seio da própria família, está no interior, está no âmbito doméstico, está no âmbito da casa. São as pessoas do convívio que têm acesso àquela criança. Confesso, são raros os casos que nos chegam envolvendo uma pessoa, uma terceira pessoa, sem nenhum contato. Isso quando é físico, quando é presencial. Mas hoje nós temos situações de exploração sexual virtual, pelo meio virtual. Pedófilos. Pedófilos são os doentes, eu digo que são criminosos. São pessoas criminosas que de fato querem, não se controlam, querem satisfazer a própria lascívia, o desejo de satisfação sexual com crianças ou adolescentes. Não precisamos ir muito longe para ver que essas situações acontecem aqui. Aqui, quando eu falo aqui, é na comarca. Vejam só, nós tivemos situações, e aqui eu falo um caso, não darei nomes naturalmente, mas de professor que tinha um programa que alterava a voz, que se passava por amigos, por amigas das crianças,
para os jovens também, começavam a interagir com essas crianças que estavam nas redes sociais ou então, e começavam a trocar então informações por WhatsApp e começavam a extorquir sexualmente essas crianças e adolescentes, que é uma prática hoje que vem se avolumando de uma maneira bem preocupante. A criminalidade ela vai se sofisticando. Hoje o meio utilizado é o virtual. Começa a perguntar, começa a criar uma relação de confiança com a criança, com o adolescente. Esse adulto que se passa por uma criança e adolescente também começam a conversar. Até que a situação evolui. Me passa uma foto tua, nua. Me passa uma foto tua com algum objeto no órgão genital. Passa uma foto tua de tal forma, de tal forma. Até que se não passar, começam as ameaças. Eu vou publicizar. Isso acontece aqui. Não é longe. Esse é um problema que está mais próximo do que nós imaginamos. Por isso, mais uma vez, a orientação. Evitem a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais, porque muitas vezes são justamente essas postagens ingênuas, muitas vezes, dos pais, que permitem que o criminoso tem acesso a informações essenciais. E não só aqui eu vou trazer do contexto sexual, mas muitas vezes para extorquir, inclusive, os próprios genitores, para tirar dinheiro, dizendo, eu sei onde que teu filho está, eu sei o teu filho, qual é o nome do teu filho. E nós precisamos nos proteger. E esse é um problema novo, que foi muito fomentado pela internet. Há 20 anos, isso não existia. Há 20 anos nós não tínhamos esse problema de redes sociais, de ter um mundo aberto de informações. É algo novo que as pessoas elas precisam ter compreensão dos riscos que estão inseridas. Deixar uma criança ou um adolescente hoje, sem qualquer supervisão, numa rede social, é deixar uma criança no meio da selva, cheia de predadores ao redor. É esse o fato que as pessoas elas precisam compreender. Não exponham. A orientação é, não publiquem. Não publiquem. Evitem. Ou se eventualmente publicar, para um grupo restrito. Assim, eu confesso, 500 pessoas, 500 amigos nas redes sociais, 500 seguidores, 1.500 seguidores, 2.000, me causa um pouco de preocupação. Eu posso dizer aos senhores, meus amigos, eu conto nos dedos. E qual é o papel dos pais nisso? Né? Proteção, cuidado, tutela, evitar a exposição dessas crianças, evitar potenciais situações de risco dessas crianças. Permitir que a criança possa brincar. É algo curioso. A criança tem direito de ser criança. Como é que eu vou criar uma criança no meio das redes sociais que vai se preocupar com quantos likes eu tive numa foto? Quantos views eu tive num vídeo? Que tipo de criança nós vamos formar? Né? Agora, pensando sob essa ótica, essa criança ela vai se criar, ela vai se formar a partir então da vontade dos outros, do padrão dos outros, das exigências dos outros, muitas vezes criminosos. Quem são os outros? É algo complexo. A gente, né, se a gente for olhar aqui na sociedade e a gente for voltar aí, média de 20 anos atrás, a gente não vivenciava tudo isso. Isso passou a surgir na sociedade com a presença da era digital e principalmente das redes sociais, que estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. E o senhor citou um ponto que eu acho que é bem interessante, que é a questão da presença dos, aqui entre aspas, dos amigos nas redes sociais. Aí tem pessoas com 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 amigos nas redes sociais e que dentro desse grupo muitas vezes pode morar, como eu diria o ditado popular, pode morar o perigo dentro desse grupo, né? São as pessoas invisíveis, os criminosos invisíveis que se escondem atrás de IPs. Hoje nós visualizamos uma sofisticação da criminalidade em todas as áreas, não apenas no que diz respeito aos crimes sexuais, todas as áreas. Crimes patrimoniais hoje são mais sofisticados. Nós tivemos, não faz muito, o desvio dos próprios ativos de PIX, também foi bastante noticiado. Nós temos
outras formas de sofisticação, muitas vezes de sonegação fiscal. E nos crimes sexuais, nós temos uma problemática que é, há 20 anos, os crimes sexuais, essencialmente, eles eram físicos. Havia o contato físico, presencial, entre agressor e vítima. Hoje, o que nós temos, inclusive a própria jurisprudência já avaliza, a hipótese de um crime de estupro virtual, que se dá, talvez, com duas pessoas, uma localizada em Videira, a outra em outro país, mas que está abusando sexualmente dessa criança, que está explorando sexualmente essa criança, que está com ela trocando imagens, que está fazendo que ela atenda ao seu desejo de satisfação sexual, tire a roupa pelas telas. Isso traz consigo uma grande dificuldade processual no que diz respeito à própria apuração desses crimes virtuais, que no mais das vezes, como dito, envolvem criminosos invisíveis que se escondem atrás de IPs. Isso enseja um aprimoramento do próprio trabalho da Polícia Investigativa, da Polícia Civil e do Ministério Público, aprender a lidar com essa nova era digital. E eu preciso aqui destacar que no próprio âmbito do Ministério Público, hoje nós temos estruturas que fazem esse enfrentamento, notadamente o CyberGaeco, que é uma estrutura do Ministério Público que foi constituída justamente de um modo especializado para a apuração desses crimes que ocorrem nas clandestinidades das redes. Hoje nós temos uma equipe que é formada por delegados, que é formada por policiais militares, promotores de justiça, pessoas com expertise na área do meio digital, que conseguem por vezes desvendar crimes que ocorrem aqui em Santa Catarina, mas são patrocinados por criminosos que estão localizados no Ceará, que conseguem decisões deferindo mandados de busca em outros estados da federação, que conseguem muitas vezes proteger vítimas ou evitar crimes que acontecem aqui em Santa Catarina ou mesmo em qualquer outro estado da federação por meio da identificação de personagens que talvez sequer estejam aqui no país. E é justamente esse grupo, essas estruturas, que elas são criadas, elas são forjadas para enfrentar a sofisticação da criminalidade. E o Estado precisa se adaptar para conseguir meios para identificar esses crimes, para fazer a cadeia de custódia da prova digital, que é algo, como eu provo muitas vezes, assim, por conversas do WhatsApp, basta um print de uma conversa, pegar no celular, e como eu provo que aquilo de fato é verdadeiro, não foi manipulado, justamente na época em que nós vemos hoje uma explosão de inteligência artificial, que qualquer informação ela pode ser manipulada. Os desafios são grandes, mas particularmente tem um otimismo, né, no interior da instituição, vendo os avanços que também o Estado está promovendo para enfrentamento desse tipo de criminalidade. Mas eu volto, a repressão é necessária, mas sobretudo nós precisamos atuar na prevenção. Hoje essa conversa, essa mensagem que é para ser transmitida aos pais é justamente: evitem a exposição de suas crianças e adolescentes nas redes sociais. Evitem que tenham acesso vasto ou desenfreado a celular. E se tiver acesso, que façam a supervisão. O papel de pai e mãe é garantir a supervisão. Doutor, eu gostaria de agradecer o senhor receber a gente aqui na promotoria, aqui no Ministério Público em Videira, para um assunto que a gente sabe que
como a gente conversou agora, ele já faz parte da nossa sociedade, ganhou luz, é claro, nas últimas semanas, deve ganhar mais luz ainda, inclusive no seio político, na área política a nível de Brasil, mas que o senhor acha que encerra da melhor forma possível, que é a questão de que os pais precisam ficar atentos. Eu acho que é o principal ponto, né, hoje em dia. Os pais ficarem atentos à presença dos seus filhos nas redes sociais e entender também que eles precisam ter parte para que os filhos deles não possam vivenciar situações como essas que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, né? Exatamente. A mensagem é: pai, mãe, compete dirigir a criação e educação dos filhos. Compete a supervisão, compete a proteção. Protejam seus filhos. Se for dar um celular, supervisione. Verifique onde, com quem está conversando, o que está postando. Ah, mas a privacidade do meu filho. A privacidade precisa ser mitigada diante dos riscos que nós estamos enfrentando. Se quer acessar o celular, se quer pegar o celular, quer acessar eventualmente uma rede social, essas são as condições. Imposição de limites. Há uma necessidade pedagógica nessa decisão dos pais. E os pais são responsáveis por isso. Os pais, eles não podem se demitir dessa função de supervisão. Filho, tu queres acessar? Ok, mas eu vou olhar então as tuas mensagens. Por isso, isso e isso. Ok? Ok? Então tá. Ah, não quer? Então não acessa. Quando tiver maturidade, então vai acessar.